perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza... Como Le Breton era o grande... O que é a educação doméstica e que importância ela teve na história da educação brasileira? Bem, a educação doméstica é um conceito, não é, da educação que as elites davam para os seus filhos. É a forma como as elites educavam seus filhos na casa. Isso se chama educação doméstica. Em que período? Século XIX. A educação doméstica, eu estou localizando ela no século XIX, mas ela é muito mais antiga do que isso. Ela existe desde que as elites começaram a se preocupar com a educação dos seus filhos. Então, no século XIX é que esse sistema começa a ser um sistema mais popularizado entre as elites. Ele deixa de ser apenas dos nobres, dos príncipes, e passa a ser algo aspirado por ricos comerciantes, embaixadores, sujeitos que, ao ascender socialmente, queriam dar uma educação melhor para os seus filhos. Mas você está falando, em geral, sobre a educação doméstica ou você está falando do Brasil? Essa era a realidade no Brasil também, no século XIX? Sim, no século XIX, essa é a realidade no Brasil. Mas o conceito de educação doméstica, eu estudo esse conceito no século XIX no Brasil, a partir de um conceito já construído em Portugal, o conceito de educação doméstica. Lá, essa palavra... Educação doméstica, esse termo, já é utilizado há muito tempo e inúmeros pesquisadores já pesquisaram sobre essa forma de educação em Portugal e na Europa. Isso é absolutamente reconhecido, estudado, investigado. Por quê? Porque esse sistema, não por ter sido maior, mas talvez porque os registros que ficaram, os vestígios escritos, os arquivos são mais ricos. Então, eles tiveram possibilidades maiores de investigação sobre essa modalidade de educação, a educação doméstica. Tá, aqui, nós tínhamos algumas pistas sobre isso. Por exemplo, todas as pessoas conhecem o livro da Ina von Binzer, Os Meus Romanos, não é? Normalmente, esse é um livro que as pessoas leem e os alunos leem durante o ensino médio. E fala de uma preceptora alemã que viveu no Brasil, numa das fazendas de café, em outras também, mas uma no Rio, outra em São Paulo, e fala das suas alegrias e desventuras num país tropical, né? E aí o que acontece? Essa ideia da Ina von Binzer, essas cartas que ela escreve e que depois são publicadas, pode dar a impressão de que só havia Ina von Binzer. E foi isso que me fez pesquisar. Celi, deixa eu perguntar uma coisa. Você diz que a educação doméstica era utilizada ou praticada pelas elites brasileiras. O que eram as elites brasileiras no século XIX? Quem eram essas pessoas? Você tem um país onde as classes sociais são bem marcadas, né? As elites, elas eram bem diferenciadas das outras camadas da população. Havia um grupo de pessoas que eram os nobres, aristocratas, ricos comerciantes, embaixadores, funcionários do governo, pessoas que haviam enriquecido de alguma maneira e que essa riqueza os tornava membros dessa elite. Camadas intermediárias menores, constituídas por homens livres e que teriam também se dedicado ao comércio e assim feito algumas posses, teriam algumas posses, e a população escrava, que era muito grande, dependia dessas elites, e outros libertos, que aí faziam parte de uma classe social que nas cidades já aparecia, de vendedores, de ambulantes. E nesse percurso é interessante notar que os anúncios de professores, eles se modificam, os anúncios da educação doméstica que os jornais contêm. Que anúncios são esses? Então, agora vamos falar um pouquinho mais da mecânica. Você falou, então, que os ricos, que eu suponho que fossem fazendeiros, grandes comerciantes, você falou em nobres, né?
embaixadores, funcionários Os do estrangeiros, governo. né, no caso? Sim, muitos É. estrangeiros que nessa época formavam as elites. Então, brasileiras. educam suas crianças em Na casa casa. por meio de preceptores. Agora, como é que Não era? só por É. preceptores. Aham. Eles educam as suas crianças na casa. Como era a educação na casa? A educação na casa, ela tem como base 3 categorias de agentes, que eu chamo de agentes da educação doméstica. Não significa que sejam os únicos, mas eram aqueles que mais se destacam e que são mais encontrados nas fontes. Os preceptores, que eram aqueles professores contratados para morar, habitar na casa dos seus alunos. Então, geralmente, esses eram utilizados nas fazendas mais distantes da corte, ou em palacetes na corte, enfim, mas em casas que comportassem esse lugar, não é, de um professor vivendo na casa dos seus alunos. Professores particulares, que também eram muito utilizados, que eram aqueles que iam às casas com hora e dia marcado para dar lições variadas. Havia um para francês, um para inglês, um para primeiras letras, outro para piano, outro para música. Então, esses professores particulares também eram professores da educação doméstica, mas que iam à casa dos alunos em dias determinados e eram pagos pelas aulas que davam. Os preceptores eram pagos, muitas vezes, até por ano. O salário de aulas domésticas, essas eram dadas pelos próprios parentes. Nas elites, as famílias do século XIX, elas tinham como núcleo familiar um núcleo ampliado do que nós hoje entendemos como família. Nas casas moravam mais pessoas do que apenas o núcleo central familiar. Tias, primos, agregados, parentes. E esses, dentro desse núcleo, alguém muitas vezes se encarregava da educação das crianças dessa casa e dos jovens. Então, também existiam aulas domésticas. Às vezes, a própria mãe, o pai. É mais difícil, mas acontece. E o capelão também. Também se utilizava padres da paróquia próxima para que essas aulas acontecessem. Então, Tudo o que você isso tá em contando? menor número. Sim. O maior número que se encontra nos jornais e que as fontes indicam que foi a educação das elites no século XIX se refere a professores particulares e preceptores. Então, isso aí, vamos dizer assim, de alguma maneira, começa a formar uma profissão, é um mercado, tem um Sim, mercado sem de dúvida. trabalho para essas pessoas. Sem dúvida. E que formação elas tinham? Quem eram esses preceptores? Vamos começar por eles. Depois a gente fala de professores particulares. Tá, mas posso falar primeiro do mercado de trabalho disso? Pode. Esse mercado de trabalho, como você fala, até para que a gente não perca essa ideia, era um mercado de trabalho absolutamente reconhecido na Europa, porque nós estamos falando de um momento e de um século onde o trabalho da mulher era visto como algo que não era natural. As mulheres não haviam nascido para o trabalho. Então, elas não trabalhar fora da sua própria casa era considerado uma anomalia. As mulheres, elas viviam uma vida natural feminina na elite, era que ela casasse, tivesse seus próprios filhos e fosse uma boa gestora da sua própria casa e tivesse educação para que ela fosse uma boa gestora da sua própria casa. Então, trabalhar como preceptora ou professora particular significava algo que teria que ser feito por uma questão de sobrevivência. As mulheres que se dedicavam à educação na casa, fora das suas próprias casas, eram mulheres que, por alguma contingência da vida, tiveram que sair para trabalhar, para prover o seu próprio sustento. Então, eram muitas vezes órfãos, mulheres que tinham perdido os maridos, viúvas, outras que ficaram completamente desamparadas. A própria literatura mostra isso. Machado de Assis, em alguns livros, ele dá destinos às suas heroínas, não é? E algumas ele dá o destino de professoras. Quando não dá o destino que elas casem nem sejam felizes, então eles as mandam para serem professoras de colégios, como acontece em Yaya Garcia, por exemplo. E elas oferecem, então, oferecem os seus serviços. Por jornais. Pelos jornais, porque era o meio, era a única forma de você ter uma comunicação com a sociedade oitocentista, onde se pudesse ter uma abrangência
não só da corte, estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando, né, desse lugar do Rio de Janeiro onde alguns anúncios eram colocados nos jornais da corte, mesmo que não se referissem à corte. Há anúncios nos jornais da corte para fazendas no interior de São Paulo, inclusive, e então esses preceptores e professores anunciavam seus serviços, mas da mesma forma nós encontramos, na mesma proporção, também pais, famílias que solicitam esses serviços também pelos jornais. E o interessante é que, seja porque os endereços ainda não estivessem completamente consolidados naquela época, seja porque houvesse algum tipo de preocupação com que a correspondência não fosse entregue, esses serviços eram solicitados e sempre era pedido que quem tivesse interesse entregasse esse pedido ou essa solicitação ou uma carta de interesse em uma loja. Então, nós encontramos nos anúncios, por exemplo, uma preceptora que oferece seus serviços, quem quiser, a procure na loja de chapéus da Rua do Ouvidor. Da mesma forma, uma família que quer contratar uma preceptora e que pede que ela se dirija a uma loja na Rua do Piolho, por exemplo. Você mencionou que mais para o final do século há um momento em que as famílias poderiam decidir enviar os filhos para os colégios. Então, ao longo do século, o que era a educação não doméstica? Quer dizer, o que havia? A única alternativa dessas crianças mais bem situadas, vamos dizer assim, na escala social, era a educação doméstica ou havia outras alternativas? Tá, a gente vai entrar nessa parte da escola, mas antes eu queria te responder o que você me perguntou que eu não te respondi. Qual foi a outra pergunta que você fez? Acho que é a formação, né? A formação, para que a gente possa entrar depois na escola. Com relação à formação, se percebe uma diferença ao longo do século XIX importante. No início, nas décadas de 30 e 40 até a década de 50, os anúncios falam de uma pessoa, eles se intitulam uma pessoa que ensina nas casas, uma pessoa habilitada, uma senhora branca, uma senhora com paciência que gostaria de ensinar crianças numa fazenda fora da corte. Ao longo do tempo, se percebe que esse um senhor e uma senhora vão sendo substituídos pela palavra professor. Eles começam a se intitular professores, tanto professora como professor, independente de se atuam em colégios ou casas, até porque nos anúncios eles colocam os dois oferecimentos. Um professor oferece-se para trabalhar numa casa ou em um colégio, ou uma professora pretende uma vaga em uma casa ou num colégio da corte. Então, a profissão surge primeiro do que o lugar. Eles primeiro se tornam professores, já se intitulam professores. E o que a gente percebe é que esse título que eles aos poucos vão incorporando aos seus anúncios, ele também é associado a uma formação que começa a ser feita. Já se encontra, por exemplo, professor habilitado pelo Conservatório de Música, ou professora que cursou o curso do professor tal da corte em determinado momento. Então, um curso vai habilitando para que o outro professor esteja, um vai formando o outro. E algumas escolas também que vão surgindo, já se encontra, a partir de 1869, já se encontra a palavra, inclusive, diploma. Professora diplomada com estudos, e aí, provavelmente, pode se referir à escola normal, que surge em 1835 em Niterói, pode se referir a outras escolas de formação em todo o país, em outras províncias, e também o próprio Conservatório de Música, que é muito citado, e escolas de formação na Europa. É considerado uma distinção imensa e colocada no jornal com destaque, professora habilitada no Conservatório Francês. E um título que se tem lá. O que eu tinha perguntado que a gente esqueceu é a remuneração. Remuneração. Então, como é que era? Quer dizer, você está falando de gente habilitada na Europa, supõe-se, com um diploma, talvez isso significasse mais remuneração. Ou não? Como é que é? Sim, a remuneração
ela era anual, como eu disse a você, né? Tantos contos por ano. O que se percebe é que era uma boa remuneração, melhor do que dos colégios. Se nós compararmos os valores que eram pagos nos colégios com os valores que eram pagos na casa, se percebe perfeitamente porque a opção pelas casas era considerada mais vantajosa, apesar da insegurança, porque quando as crianças aprendiam, não havia mais necessidade da preceptora. Enfim, mas essa remuneração, ela vai sofrendo uma concorrência ao longo do século, digamos assim. Então, ao invés de se chegar às últimas décadas do 800 com uma remuneração maior, o que se percebe é uma popularização. E aí a própria concorrência pelos jornais demonstra que, como há mais preceptores e professores particulares concorrendo às vagas que existem, a remuneração, então, passa a ser, ela também, um fator de concorrência. E eles dizem quanto cobram nos próprios anúncios. Eles já informam o valor das aulas, das lições, o valor das lições, o valor da mensalidade. E então, é um pouco diferente do que acontecia antes, no início, na primeira metade do século, quando não se tem valores descritos nos jornais. Uma outra coisa que acompanha também essa mudança é que na primeira metade do século XIX, os preceptores dão o seu nome, eles dizem fulano, o nome, o sobrenome, de onde vivia, enfim, conta até uma pequena história da sua trajetória no anúncio do jornal. A partir da segunda metade, especialmente da década de 70, os anúncios são completamente anônimos. São um professor, uma professora. Isso correspondeu? O que Julgo que aí? pela própria quantidade, não é tá que bom. passa a ser tanto demandada quanto ofertada. Penso que essa quantidade vai interferir na forma como esses anúncios começam a ser feitos. Havia, sem dúvida, aqueles professores que eram considerados absolutamente os melhores, não é, como em qualquer lugar. Se percebe isso até nas obras da literatura, que eles falam dos professores renomados na corte. Nos jornais nós encontramos um professor que estudou com o renomado professor fulano, mas você tem o anonimato também relativo ao grande número de estrangeiros que chegam ao país. E para as mulheres estrangeiras, especialmente na segunda metade do século XIX, a profissão de professora na casa passa a ser muito vantajosa, especialmente nos primeiros momentos no país. Não havia muitas opções, então era melhor que o entendimento fosse feito pessoalmente e os jornais passam a ser anônimos. Agora, se percebe plenamente isso porque os jornais falam uma professora estrangeira, uma professora francesa, uma professora inglesa. Essa é uma qualificação que parece ser fundamental para quem procura esse tipo de serviço. E por que começaram a chegar preceptoras estrangeiras? Bem, fica muito claro que o século, para quem faz essa pesquisa através dos jornais, que o século XIX é um momento em que a sociedade brasileira passa por uma profunda transformação em termos de população, especialmente a segunda metade, junto com inúmeros produtos estrangeiros que chegam ao país, inovações. Os jornais falam desde cremes de toucador para as mulheres que começam a aprender esses artifícios já industrializados de tratamentos de beleza, até máquinas que chegam e máquinas que vêm para essa industrialização que se inicia. E com isso, obviamente, vêm os técnicos e pessoas que precisam acompanhar essas máquinas para que elas funcionem. E nesse sentido se percebe também o acompanhamento de mulheres e de outras pessoas que vêm atuar na educação doméstica. Os jornais nos mostram
que a sociedade, nessa época, especialmente a década de 70 e 80, ela era fervilhante. Muitas pessoas, muitos produtos, os jornais aumentam as suas páginas, a sua tiragem, o número de anúncios, encontra-se tudo que era possível naquele momento histórico e naquela sociedade, encontra-se nos jornais, ou para alugar, ou para vender. Então, se percebe uma ebulição social, no sentido de que as pessoas parecem que têm mais acesso, não só à educação, mas os produtos como um todo. E aí também tem uma questão que é muito importante, que os próprios jornais precisavam ter consumidoras. E para que eles tivessem essas consumidoras que pudessem entender os perfumes, os produtos de tocador, eles precisavam que as mulheres lessem. Então era preciso que essas mulheres de elite, além de terem uma leitura, que elas também conhecessem os produtos e se interessassem por eles. Por isso, os próprios jornais começam a trabalhar melhor o layout, imagens, tudo isso começa a acontecer no sentido de cativar essa mulher oitocentista brasileira, antes mais recatada e mais lá na fazenda, naquele lugar, não é, da mulher oitocentista, e agora já na corte, transitando. É muito interessante no livro da Ina von Binzer, quando ela coloca que não é comum as mulheres brasileiras saírem às ruas e que ela era vista como alguém estranho nas ruas do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, passeando, porque não era uma coisa muito comum saírem, especialmente sozinhas, né? Ainda quando acompanhada de escravas ou mucamas, enfim, era mais comum. Então ela acha isso muito interessante, que as mulheres não saiam. Imagine que se elas não têm essa permissão, como eram limitadas as possibilidades dessa mulher oitocentista. Celi, você mencionou antes que se ensinava letras, né? As primeiras letras, línguas estrangeiras, você falou de piano, suponho, né? Outros instrumentos musicais, piano, poderia ter canto. Não se ensinava matemática, ciência, se ensinava também? Sim. As disciplinas, elas tinham conjugações bastante diferenciadas. E o interessante é que, em relação ao currículo, as famílias que decidiam o que queriam que os seus filhos aprendessem. Então, elas abriam um jornal e ali procuravam professores que fossem capazes de ensinar aquilo que elas entendiam como importante para a educação de filhos e filhas, que algumas vezes essa educação era dada por uma mesma preceptora juntos e outras em separado, ou lições em separado, de acordo até com a questão de gênero, né? Então, você tem desde as primeiras letras e depois as disciplinas em separado, português, matemática, história, geografia, assim chamada matemática, aritmética, geometria, como tem aquilo que era considerado para eles o que digamos assim, o plus da educação, o importante saber tocar piano, línguas, especialmente o francês. A sociedade brasileira era muito francês, o modelo francês imperava. Então, saber francês era algo completamente indispensável. No romance Quincas Borba, né, em Quincas Borba, Machado de Assis coloca que quando a prima da personagem principal vem para a corte estudar piano com um professor particular, isso tem que ser escondido dos demais parentes, vizinhos e todos aqueles que eles conhecem, porque como alguém que já tinha passado da adolescência com 18 anos podia não saber piano, era algo vergonhoso para as elites. Então, aí a gente percebe a importância desses ensinamentos, né? Assim como o canto. Agora, claro que havia especificidades entre conhecimentos dados a meninos e a meninas, né? As mulheres, acrescentava-se ensinamentos de bordado, costura,
é algo que eles chamavam como caia-ouro e outros tipos que hoje já não mais existem, de pontos e bordados que eram importantíssimos que as mulheres soubessem fazer até para administrar a sua própria casa, né? Algumas outras coisas em relação, também ao contratar as preceptoras, os pais tinham a preocupação que elas também aprendessem a gerir a própria casa. Então, eram dadas lições nesse sentido, chamadas de lições domésticas. Se encontra isso, inclusive, programas em alguns jornais, dessas lições domésticas de como gerir a casa, compras, o que se deve comprar, como tratar com os empregados, que eram muitos. E, além disso, uma outra coisa que eu acho que é interessante, que eles também consideravam muito importante, eram as lições religiosas. Eu encontrei, além dos mestres da casa que faziam as aulas das disciplinas, como eu falei, tinham alguns chamados mestres de reza, que iam às casas, faziam a educação na casa, ensinavam rezas. Então, isso era uma coisa importante, algumas famílias contratavam. Quer dizer, as preceptoras também tinham como incumbência ensinamentos morais, de cunho moral e religioso. Tá bem. Celi, como é que isso vai desaparecendo? Esse desaparecimento ele não é em vão, né? E aí eu acho que a gente tem que retomar o que está acontecendo ao longo desse século em termos de educação. Eu costumo dizer que o século XIX foi majoritariamente o século da educação na casa. A educação inicia o século XIX na casa e o século XIX termina, ela ainda está na casa, porque não há obrigatoriedade da escola. Há obrigatoriedade já no final do século XIX de educação, mas não que ela tenha que ser feita na escola. A obrigatoriedade é que se mande ensinar os filhos, mas pode ser através de preceptores, de professores. A obrigação é que se mande ensinar os filhos. Não há obrigatoriedade da escola. Isso no final do século XIX. A obrigatoriedade da escola ela vai surgir no século XX. Então, nós podemos dizer que o século XX é o século da escola. O século XX é, com certeza, onde a escola se consolida como lugar da aprendizagem e tira da casa esse lugar que ela ocupou ao longo de todo o século XIX. Celi, última pergunta. Por que santa é esta que está na capa do seu livro? E o que ela está fazendo aqui? Santana, ela é muito importante quando se fala de educação doméstica, porque o 800, não é? O século XIX, é um século regido por santos. É uma sociedade sacra. Então, havia santos para todos os afazeres domésticos, para todos os desejos, né? Aquilo que as nossas avós hoje elas ainda se referem quando chove, Santa Bárbara, enfim, para a Nossa Senhora do Bom Parto. E para o cotidiano era regido pela sacralidade. Havia um santo padroeiro para cada afazer. E a Santana é a padroeira da educação doméstica, nas casas, nos locais onde funcionavam as aulas, porque em cada casa, a educação era na casa, em cada casa havia um local determinado para as aulas. Esse local é o local, digamos assim, aonde aconteciam as lições. E ele tinha toda uma ambientação, toda uma forma de colocação da mesa, das cadeiras, dos livros, da lousa, do tinteiro. Tudo isso tinha uma ordem, inclusive o material também dos castigos, que muitas vezes era pendurado na parede, a palmatória, a vara. Então, essa arquitetura dessas salas, elas contavam com a presença também de uma Santana, que num nicho observava silenciosa como se fosse a vigilante da família daquilo que os professores passavam aos filhos.